Deus, porque Deus toma a direção, né? Pai, nós te damos graça por esse momento, estar nesta manhã em tua presença, ó Deus. Graças te dou, Espírito Santo. E eu quero, em nome de Jesus, Pai, pedir a teu Espírito Santo, ao Espírito Santo, nos dá direção nessa manhã, que seja feito tudo conforme tua vontade, teu querido. Manifeste o seu Espírito por trás da letra, porque as suas palavras são Espírito e vida, Deus. Nós pedimos para que o seu nome seja glorificado aqui, então nos dá o entendimento da tua palavra, nos dá a capacidade para aprender, para ensinar, e que tudo seja para a tua glória. É o que nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém, irmãos. Estou aqui com algumas outras cópias que eu fiz. Os irmãos trouxe aquela que nós tivemos o estudo passado, é bom porque a gente vai usar elas também, né? Se alguém não tiver, eu tenho. Não tem mais. Tem essa. Essas aqui são as novas. Uma para você, uma para sua esposa. Glória a Deus. Pastor, eu consegui imprimir lá da chamada. Dá para um mês cada uma. Folha dessa. Bem, então vamos. Eu vou pegar aqui a parte que faltou, né, da semana passada. Acho que é essa. Essa é a salvação. Vamos ser salvos. Eu sei. O que você acha, pastor? O nome da classe? EBD. O nome da... Agora que tem que ser uma coisa do rei, né? Classe do rei, sei lá. Sobreviver. Ah? Sério? Ale é fogo. Ó, tem as da semana passada que a gente vai concluir. Glória a Deus. É. Então vamos lá. Tá. Amém. Então vamos lá, irmãos. Então, a gente estudou na semana passada sobre algumas coisas que é importante a gente entender sobre salvação, né? Que Jesus veio nos salvar da morte, porque estávamos todos mortos no nosso pecado, porque o pecado ele gera a morte. E a gente entendeu também que a gente foi salvo não por nós mesmos, só que foi algo que, uma aliança que o Pai fez com Jesus Cristo, né? E nessa aliança estava incluso duas coisas. Ele derramaria o seu sangue na cruz, né, para nos salvar. E nisso nós seríamos povo dele, né? Ou seja, o Pai estaria nos entregando nas mãos de Cristo. Tanto é que Jesus fala que, em João, se eu não me engano, capítulo 10, que o Pai nos entregou nas mãos de Jesus, né? Jesus fala, porque o Pai vos deu a mim. E todo aquele que o Pai deu a mim, nenhum ele se perde. Porque eu não deixo escapar das minhas mãos e ainda está na mão do meu Pai, né? Então ele fala dessa forma. Então é isso que estava no acordo dessa aliança. E a gente entendeu também que a salvação, ela é pela graça, ela não é de forma alguma pelas obras, ou seja, não é pelas nossas atitudes a salvação.
Mas só que a gente tem que concluir, porque assim, são vários tópicos até para que a gente conclua o entendimento da salvação, porque senão fica muito vago, né? Que nem eu disse, às vezes a gente pega um versículo, ou dois, três, e define algo que precisa de fazer um estudo assim de vários textos bíblicos para determinar o assunto, né? Então vamos lá. Vamos lá aqui, ó, a gente já estudou semana passada qual que é o processo da salvação em Jesus, né? Que a gente leu. Agora a gente vai falar assim, como ser salvo. No caso, já que Jesus já vivificou todos os homens, como ser salvo? Porque a questão de ser salvo, ela na verdade é o ser humano ativar a consciência daquilo que já foi feito por ele. Jesus ele não vai morrer pela pessoa, Jesus já morreu, né? Então Jesus já vivificou a todos, porque que nem o apóstolo Paulo fala, a gente vai ler o versículo, que Deus ele chama as coisas como se já fossem. Quando Deus foi criar os céus e a terra, Deus ele chamava as coisas como se as coisas já existissem. Mas só que as coisas ainda não tinham acontecido, mas só que Deus já declarava que fosse daquela forma, né? Quando Deus ele fala sobre as plantas, sobre os vegetais, é engraçado que a terra ainda não tinha produzido nenhum vegetal, mas só que Deus já tinha declarado aquilo que ele queria sobre a terra. Aí, tanto que a palavra fala que saiu um vapor da terra que regava e fazia com que as árvores cresciam, né? Então tudo tem um processo, nada acontece de repente, mas Deus chama chama as coisas como se já existissem, né? Então quando a palavra do Senhor fala que ele já vivificou a todos a quanto ele chamou, quer dizer que ele está chamando aquilo como se já fosse, mas não quer dizer que já aconteceu. Os irmãos entendeu? Então quando a gente fala a salvação que Jesus já salvou, não quer dizer que está salvo. Vai ser salvo, é que Deus vela para cumprir a sua palavra, né? Quando a gente vai ler aqui também os versículos que diz que quando Jesus ele fala a respeito do sábado, né, que no sábado que ele está curando, ele fala: meu pai ainda trabalha. Por que o pai ainda trabalha? Porque ele ainda trabalha para os que nele esperam, porque ele trabalha para velar pela sua palavra. Então todas as promessas de Deus, tudo que Deus fala na sua palavra, ele trabalha para que se cumpra. Não é que vai acontecer de qualquer forma, tá? Porque a nossa visão de ser predestinado é a seguinte: Deus determinou, então independente do que eu faço, eu estou predestinado a isso. Mas é a nossa perspectiva humana. Mas só que a perspectiva de Deus é diferente, né? É que Deus ele fala às vezes com uma linguagem com o ser humano para que a gente compreenda. Porque se a gente for, se Deus falar numa linguagem que ele descreveria segundo a linguagem dele para nós, seria difícil a gente entender. Quando Nicodemos vai até Jesus Cristo, Jesus ele fala de coisas que, sim, sinceramente, se fosse eu ali, se eu não conhecesse ainda a palavra, se eu não conhecesse ainda Cristo, para mim seria difícil entender o que ele disse também, né? Porque Jesus fala que para que Nicodemos visse o reino dos céus, ele teria que nascer de novo. E aí Nicodemos fica sem entender aquele mistério. Mas imagina eu e você, talvez a gente também não entenderia. A princípio a gente entende, porque já tem um tempo de caminhada com Cristo. Mas imagina Nicodemos ali, ele não compreendeu. Aí Jesus fala assim, se você não sabe entender as coisas da terra, o que dirá das celestiais? Então Jesus estava falando para ele de coisas terrenas, coisas normais. Então entende que às vezes Deus vai usar algumas palavras e alguns termos que é para nossa fácil compreensão. Porque se ele for falar segundo a sabedoria dele, ninguém entende nada do que ele quer dizer. Amém? Quem entendeu? Amém? Então, assim, quando a palavra de Deus fala que ele nos predestinou, quer dizer que ele nos elegeu, sim. Mas só que ele vai trabalhar para que você seja salvo. Amém? Então, quando fala que ele vivificou a todos, e todos que ele chamou, ele salva, ele garante a salvação. Não é que você, na tua visão, é predestinado, mas na visão de Deus é diferente. É que ele vai trabalhar para que isso se cumpra, tá? Inclusive, todas as profecias escritas na Bíblia, na verdade, é porque Deus, ele conhece todas as coisas, ele conhece o final das coisas. Então, quando ele determina algo, é porque ele sabe qual que é o desfecho da história. Mas só que isso não quer dizer que a gente vai sentar e vai folgar com isso e vai declarar que as coisas vão acontecer de uma forma ou de outra. Não. É que Deus ele conhece o findar das coisas. É por isso que na nossa compreensão é predestinação, mas na compreensão de Deus é diferente. É que Deus ele sempre vai falar de uma forma que seja de nosso fácil entendimento. Então vamos lá, como ser salvo? Romanos 10, 9.
Eu vou ler aqui, os irmãos só acompanham para a gente adiantar, tá? Romanos 10, 9 diz assim: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então grifa aí essa parte, será salvo. Serás salvo, tá? Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso aqui é a mesma coisa de Marcos 16, se quiser marcar, Marcos 16, 16, que Jesus diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aqui está escrito: aquele que com a sua boca confessar que Jesus é Senhor e crê em teu coração e Deus ressuscitou dentre os mortos será salvo. Por que crer em seu coração? Porque, na verdade, o coração, ele rege as ações humanas, tá? O coração, ele rege todas as atitudes do homem. Então, o que acontece? Quando eu aceito Jesus de todo o meu coração, então, de fato, eu estou convencido que Cristo é o Senhor da minha vida. O que é o batismo? Porque Paulo fala também que você coração, aleluia, você crê no coração para que se cumpra a justiça. Tá? Então, quando eu creio com o meu coração, eu creio no coração para que se cumpra a justiça. E Jesus disse que o batismo nas águas é importante para que se cumpra o quê? A justiça. Tá? Então, por que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, de vez em ele colocar batismo nas águas, coloca em teu coração? Porque crer em coração seria a mesma coisa do que se batizar nas águas. Oi? Trocar, né? Melhor, né? Ei. Tá bom. Tá, não precisa ficar muito alto. Eu fiz aqui é mais para gravação, né? Para depois eu passar para os irmãos. Tá. Então, o que é crer no coração? É a mesma coisa do batismo nas águas. Porque se do coração eu creio para que se cumpra a justiça e batizar nas águas também é para que se cumpra a justiça, então ambas é a mesma coisa. Então, por que é importante isso que está escrito na Escritura Sagrada? Porque a gente desmistifica aquele mistério, pastor Elias, que a pessoa necessariamente tem que batizar nas águas. E se não deu tempo de se batizar nas águas, então a pessoa não vai ser salva? Entende? Então, assim, o batismo nas águas é importante para que se cumpra a justiça, mas se não der tempo da pessoa se batizar nas águas, mas ela creu com o coração dela, então ela será salva. Os irmãos entenderam? Porque tanto no coração o coração se cumpre a justiça e o batismo nas águas também se cumpre a justiça. Tá? Então, eu confesso com a boca e é necessário eu crer com o coração para que se cumpra a justiça e eu batizo nas águas também para que se cumpra a justiça. Se não der tempo de eu me batizar nas águas, por exemplo, o ladrão da cruz, ele se batizou? Ele não foi batizado, mas ele foi salvo, porque Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tá? Então, o que isso quer dizer? Ele foi salvo. Se foi naquele exato momento que ele foi ou não, o importante é que ele foi salvo. Tá? Então, porque ele creu no coração. Tá? Então, isso foi justiça. Amém? Romanos 10, 13 diz assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo ele descreve, assim, a gente não vai entrar no texto, porque Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, são cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas para desmistificar quanto à salvação. Então, nessas cartas, a gente teria que estudar uma por uma para nós entender o conceito de salvação que o apóstolo Paulo ele tem. Em todas as cartas, o ponto de vista dele é o mesmo, não muda. De Romanos, Efésios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né, que é Gálatas. Todas essas cartas, o apóstolo Paulo ele escreve a mesma coisa relacionada à salvação. E por que ele escreve? Porque é um assunto de muito debate, porque através desse assunto de salvação, levantava muitos hereges, muitos falsos profetas que enganavam as pessoas, que falavam assim, ó, já que a salvação é pela graça, então nós podemos fazer o que nós bem entendemos, né? Então, muitos dentro da igreja se prostituíam, viviam numa vida errada, porque eles tinham essa concepção que era dada por falsos mestres.
né? Então o apóstolo Paulo escreve as cartas desmistificando a respeito da salvação. Então, para os irmãos entenderem o quanto é importante a gente entender sobre salvação. Porque vai ser um escape para a nossa vida e um escape para a vida de outra pessoa que está sendo enganada. Que a gente vai poder trazer a luz para ela, entendimento. E toda a divisão que teve nas igrejas, a maior causa dela é a respeito da visão da salvação, porque não se tinha uma compreensão certa, né? As pessoas defendiam seus pontos de vista, mas só que nenhuma nem outra tinha firmeza para declarar o que de fato era verdade, tá? Porque não se tinha um estudo fiel do que era a salvação, do conceito de salvação. E com todo respeito, eu não vi até hoje um estudo de salvação tão aprofundado quanto esse que a gente está estudando aqui. Porque parece que é simples, estamos em poucas pessoas, mas só que Deus está nos dando aqui é muito profundo, tá? Eu nunca vi. E eu já estudei bastante. Eu nunca vi ninguém falar de salvação nesse nível. Eu já vi grandes mestres falar sobre salvação e eles pegam um versículo que fala sobre salvação e ele dá uma navegada na Bíblia, mas só que ainda é muito raso, tá? Então, assim, se a gente for aprofundar no tema de salvação, a gente ficaria uns 2, 3 meses para falar de salvação. Mas só que eu vou adiantar para que a gente possa concluir até as 10h30. Amém? Mas eu preciso, então, nisso, que os irmãos também confiem na minha didática para que a gente possa compreender, né? Porque para a gente entender sobre um assunto, precisa de ter um debate, a gente precisa tirar dúvidas. Mas só que não vai ter muito tempo, mas eu peço que os irmãos confiem no que eu estou guiando aos irmãos, mas só que depois os irmãos também tenham a liberdade de estudar nas suas casas, para poder entender melhor, porque vai ter dúvidas depois, isso é normal. Tá? Então, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Porque o apóstolo Paulo declara em Romanos 10 que ninguém clama ao Senhor a não ser que ele creia no Senhor. Então, se a salvação, a base é crer, então ninguém pode clamar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, se ele não crê que o Senhor é o seu Deus, né? Essa é a base do entendimento de Paulo. Então, ele diz também em Efésios 2, do 8 ao 9. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem por intermédio das obras, tá? Acho que está bem claro aqui para nós entender. E não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Ok? Então está bem claro aqui para os irmãos, né, que a salvação não é pelas obras. E eu vou explicar outras coisas depois para os irmãos. Tá? Porque algumas pessoas acham que é pelas obras. Existem igrejas que oprimem muito a igreja porque elas acreditam que a salvação é pelas obras. Mas, na verdade, a salvação não é pelas obras. O reino é conquistado pelas obras. Todo aquele que quer reinar com Cristo, ele tem que ter obras. E tem que ter bastante obra. Tá? Tem que ter muita. Tem que trabalhar bastante mesmo para reinar. E tem que ter uma vida íntegra também diante de Deus. Não adianta só ter muitas obras, tem que ter uma vida íntegra. As obras aqui também não está dizendo só a respeito de trabalho, mas está dizendo a respeito também de um caráter. Está dizendo a respeito de ter atitudes boas. Não, com certeza. É o trabalho, né? É o trabalho na obra do Senhor. Mas só quando a gente fala de obra, não se trata apenas só de um trabalho. Se trata, é todo um conjunto de coisas, abrange tudo. É uma vida íntegra, reta diante de Deus, é uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida dedicada 100% a Deus. Tá? Então, isso aqui é a obra. Tá? Então, assim, e também, não só obra, tá? Obra que eu falo assim, obra de trabalho, mas também a respeito da família. Tá? Porque isso é muito importante também. Porque a gente tem algumas advertências a respeito disso, mas a gente não vai entrar no mérito aqui. Mas engloba tudo, irmãos, as obras. E esses aqui reinarão com Cristo. Os demais serão reinados por esses que irão reinar. Amém? Então vamos lá. João 5:24. Em verdade, verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tá? É Jesus dizendo. Hebreus 7:25. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente. Essa aqui está na versão King James, mas João Ferreira de Almeida Fiel está escrito salvar perfeitamente. Tá? Aqui está definitivamente. Aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Eu quero que você grife essa parte que é muito importante. Vive sempre para interceder por eles. Vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Concluindo,
ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles por intermédio eles chegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Tá? Mas o que a gente entende aqui nessa parte de como ser salvo? Jesus é poderoso para salvar. Tá? Então a gente está entendendo que nós não se salvamos. Quem nos salva é Jesus. E aqui a gente começa a entender já um pouco do mistério. Porque ele vive para interceder por nós. Tá? Mas a gente vai entender isso depois. Vamos continuar. Atos 16:30. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: Crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os da tua casa. Isso aqui, irmãos, está tratando a respeito quando Paulo e Silas estavam na prisão. A prisão foi abalada e os presos foram soltos. O carcereiro, quem não sabe, acho que todos sabem, né? Que naquela época, se o preso fugisse, o carcereiro, que era um soldado romano, ele tinha pena de morte. Então ele morria a fio de espada, ele e a família. Né? Então, ele fica muito atemorizado. Então ele pergunta o que ele faria para ser salvo. Porque o apóstolo Paulo também estava pregando, né? O evangelho, aproveitou esse ensejo. E aí o apóstolo Paulo fala: só crê no Senhor será salvo tu e tua casa. O apóstolo Paulo não está falando apenas da salvação da carne, mas a salvação da alma que é a mais importante. Tá? Exatamente. Se acontecesse, ele seria salvo. Tá? Então o apóstolo Paulo, ele, como que eu posso dizer? De uma forma subliminar, faz com que aquele homem passasse a crer em Jesus. Tá? Porque se acontecesse de fato de algum preso fugir naquele momento, a alma dele seria salva e da família dele também. Amém? Vamos lá. João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Tá? Então vou repetir. Quem nele crê não é condenado. Tá? Então é importante de grifar isso também. Quem nele crê não é condenado. Glória a Deus. Amém? Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Tá? Então quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mateus 7:13 e 14. Agora a gente vai, irmão, entrar no assunto aqui que vai não demorar muito, mas só que é uns 5 minutos para entender isso aqui. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida. Ó, que leva à vida. E poucos a que a encontram. Tá? Então vamos lá. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida. Eu quero que você grife essa parte. Poucos é que a encontram. Na continuação desse texto, irmãos, a gente vai ouvir Jesus falar acerca dos falsos profetas, na continuação desse texto. Tá? Então, o que eu quero que você entenda? Que Jesus está dizendo que ele é uma porta, e essa porta ela é estreita, ou seja, ela é pequena. Quem concorda que essa porta é pequena? Ela é estreita, ela é pequena. O caminho, ele também é, tanto quanto a porta, ele é apertado. Tá? Ele é apertado. O caminho, ele é apertado. Então, o que acontece? Tanto a porta quanto o caminho se tornam... Se você passar muito rápido por essa porta, você vai encontrar ela? Porque ela é muito estreita. Ela é pequena. O caminho também é estreito. Tanto a porta quanto o caminho é estreito. Ou seja, para você encontrá-la, se você não tem uma atenção, você não encontra. Sim ou não? Porque é isso que está dizendo no texto. Ó, e poucos a que há encontram. Porque todos que encontram querem entrar por ela, sim ou não? Porque ali está a vida. Então Jesus está dizendo poucos que entram nela. Jesus está dizendo poucos que a encontram. Porque você encontrar uma porta que é estreita e o caminho é apertado, é difícil. Por quê? Porque de volta dessa porta que é estreita tem vários outros caminhos. Sim ou não? Jesus está dizendo, ó,
Entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Por que muitos são os que entram? Porque é fácil de achar. Porque, aliás, não é só uma. São várias portas largas. Que é muito fácil você encontrar. Porque tem em todo lugar. Aí o que Jesus continua dizendo no texto? Sobre os falsos profetas. E os falsos profetas têm o quê? Falsos ensinos. Que levam as pessoas ao quê? À perdição. Então o que Jesus está dizendo? Existe só um caminho. Existe só uma porta. Mas só que existe tanto falsos ensinos que se tornam várias portas. E várias portas uma da outra se tornam o quê? Várias portas do lado da outra que pregam a mesma coisa, ou seja, a mesma coisa que eu falo, que prega o mesmo ensino. Às vezes é um ensino diferente, mas eu quero dizer ensino semelhante que leva para o mesmo caminho. Quem está entendendo? Porque todo caminho que não é de Cristo é um caminho falso, concordo? Todo caminho que não é o caminho de Cristo é o caminho falso. Logo, o caminho falso leva para onde? Leva para a mentira, que leva para a perdição, que leva, vamos dizer, num termo bem claro, leva para a condenação. Alguns vai falar leva para o inferno. Tá? Então, esses montes de ensinamento, se a gente conglomerar eles, se torna o quê? Um só. E aí, Jesus ele está dizendo, lá, depois que ele fala essa frase, ele começa a falar a respeito dos falsos profetas. Então, é tanto falso ensino, é tanto falso ensinamento, que se conglomerar ele, se torna uma porta só. E é larga, porque é muito. Mas só que só existe um caminho. Quem concorda? Só existe um caminho, que é Jesus. E pelo fato de existir só um, essa porta é estreita. Porque não tem vários, só tem um. Então o que Jesus está dizendo? Que é muito mais fácil você encontrar um ensinamento errado que te leva à perdição do que você encontrar a verdade que te leva à vida. Então Jesus está dizendo, é muito mais fácil você encontrar a mentira que vai te levar a ser condenado do que você encontrar a verdade que vai te conduzir à vida. Então, essa questão que Jesus fala a respeito da porta larga e da porta estreita, ele está falando a respeito da mentira e da verdade. Porque mentira existe muito esparramado por aí. Existe muita. Mas só que o caminho é o mesmo, sempre leva para o mesmo caminho. É a perdição. Só que existe só um ensinamento que leva à vida. Amém? E aí Jesus vai falar a respeito, aqui em João 10:7, tomou, pois, Jesus a dizer, em verdade, eu digo que eu sou a porta das ovelhas. Então vamos começar a entender a respeito dessa porta e desse caminho. Quem que é a porta e quem que é o caminho? Primeiro, Jesus ele fala que ele é a porta das ovelhas. Aquele que entra por ele entrará e achará o quê? Pastagem. Então ele é a porta. Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o que a gente entende aqui? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Então Jesus ele traz o caminho, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, essa carne que foi rasgada, tá? Depois da vírgula continua, não sei porquê. Acho que na hora de eu copiar e jogar para cá não tá. Aí depois você quiser ler Hebreus 10, ela vai estar assim escrito, tá? Então Jesus ele consagra esse caminho. Agora vamos entender melhor, né? Mesmo vós sabendo para onde eu vou e conheceis o caminho. João 14:4. O que diz lá em João 14 que é muito importante para o nosso entendimento? Disse-lhe Jesus. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho. Jesus ele estava falando que para onde ele ia, ninguém podia ir atrás dele. Aí, mas ele fala, mas só que ele está reunido com os discípulos, ele fala, mas só que vocês sabem para onde eu vou. Aí, alguns dos seus discípulos, se não me engano, Filipe pergunta, mas para onde que o senhor vai? Que o senhor está dizendo que nós sabemos o caminho. Aí Jesus fala, e Jesus disse, né? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então quem que é o caminho que leva à vida que Jesus falou aqui
em Mateus 7,14. O que é o caminho que leva à vida? É Jesus, tá? Então quem que é essa porta e quem que é esse caminho? Jesus Cristo. Amém? Então se você quiser colocar aqui, abaixo desse Mateus 7, 13, 14, é importante você colocar aqui, Jesus é a porta e o caminho. Jesus é a porta e o caminho. Jesus é a porta e o caminho. Simples assim, tá? Então disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ver o Pai senão por mim. Então, se a gente não entrar por essa porta e passar por esse caminho estreito, a gente jamais vai chegar ao Pai. A gente jamais vai ter a vida, tá? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. Ou seja, esse é o caminho que Jesus nos consagrou. Porque Ele rasgando o véu, Ele nos deu acesso ao Pai, né? Porque atrás do véu o que tem? Tinha a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Então o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Porque Ele nos consagrou para entrar no Santo dos Santos, onde está a presença do Pai, pelo véu que foi rasgado. E esse véu era o que? Era a carne de Cristo. Então quando a carne de Cristo é rasgada, o Senhor nos deu acesso para entrar diante do Pai. Tá? Então Jesus, Ele é o caminho. Ponto final. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso aqui é só para concluir o raciocínio, tá, irmãos? Jesus, Ele é a verdade. Se a gente for olhar sobre João 8, a partir do verso 32, João fala, ele está com alguns judeus, e ele fala que eles eram escravos do pecado. De forma que o escravo, ele não tem parte na família. Que família é essa? A família de Deus. Então Jesus está dizendo, o filho sempre fica na casa. De sorte que se o filho libertar, vocês serão livres e farão parte da família de Deus. Então se vocês permanecerem no pecado, vocês serão escravos do pecado. E aí vocês não farão parte da família de Deus. Aí Jesus ele continua dizendo, que eles falam assim, mas nós temos por pai Abraão. Aí Jesus fala assim, não, o pai de vocês é o diabo. E vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai. Né? Então a gente vê Jesus falando que Ele é a verdade. E Ele é quem liberta. Porque Jesus está dizendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o que Jesus está dizendo? Eu sou a verdade. Eu que liberto. Tá? Então a liberdade ela veio por Jesus. E Jesus é a verdade. Existe um estudo um pouco mais aprofundado sobre porta. Tá? Sobre porta. Lá no Antigo Testamento. E alguns ajustes que se faziam nas portas chamavam-se verdade. Então o que a gente entende? Que e conhecereis a verdade vos libertará. O que a gente entende nesse conglomerado que a gente leu, de versículos que a gente leu? Que a verdade, que também significa porta, é o caminho, é a porta. Na Porta Formosa ali, tinha 12 entradas naquele tempo. Aquele cego lá que estava pedindo esmola, ele estava na entrada de Pedro, né? Pedro e João. Pedro e João. Então, naquela época lá, eles facilitavam a entrada das pessoas dentro da igreja. Então, é uma coisa para a gente pensar também. Hoje em dia, irmão, a gente tem que facilitar as portas também para as pessoas conhecerem a verdade. É forte isso. Sim, exatamente. Ele piora. Exatamente. Porque aí, que nem a gente leu aqui, como é que faz para ser salvo? Aí que muitos crentes faz? Dificulta. Aí eles falam, não é bem assim que é salvo, não é bem assim que se conhece Jesus.
céu vai ser um lugar de muita surpresa. As pessoas que a gente acha que vai para o céu e não vai. Isso aí é Deus, tá entendendo? Vai chegar lá e você vai falar que vocês vai fazer aquilo. Isso aí é Deus, É, não é Deus. eu acredito. Porque para a mulher ele receber o sal da liberdade. A pessoa não se quer perdoar, mano. É tempo que vão. É. Para a maior evidência do sal é liberar o perdão. E na verdade, isso aí que o pastor Elias está falando é muito sério, porque eu já preguei uma vez sobre isso. Inclusive, o perdão, cada dia tem se tornado a coisa mais difícil para os crentes. Mas só que é a coisa mais importante que tem, não só no meio da igreja, como em tudo na vida. E ela trabalha, ela é professora formada, e ela trabalha com uma mulher faz 14 anos. Ela paga para ela o salário de professora só para ela ter uma casa. Olha como é que é o nível de seriedade que ela tem na mulher. A mulher falou para ela assim: quanto é que você vai ganhar anual? E ela só precisa se entender. Ela não vai pensar isso duas vezes. Aí eu falei assim: por que ela fala assim? Não, ela está bonita, ela tem a qualidade. E ela precisa disso só para ficar. Porque a integridade dela, o caráter dela, é diferente. Sim. É isso que eu entro na minha cabeça e falei, poxa, e não tem liberdade, porque pior vai ser para aqueles que conhecem a verdade e não fazem. Então a Bíblia tem essa mulher, essa mulher, como uma inocente, segundo a Bíblia. Porque o coração dela é para ajudar o próximo. A minha família mesmo, eu tive a minha família. Aham. Eu não tenho coragem de ensinar isso para minha família. Eu não tive a perguntar a Deus. Eu não tenho coragem. É igual você estar educando uma pessoa para ir para o céu. E você deixa lá, a minha hora, pensa que é Deus. E eu tenho coragem de deixar você caminhar. Quando eu chegar a conta lá, é a única pessoa que eu deixo. Entendeu? Porque ela não fala É. palavrão. E, o que a gente leu aqui, o que leva à salvação é crer em Jesus. Se a pessoa ela crer, os demais pecados dela será perdoado. E se ela perdoar. E primeiro João fala o seguinte, ele fala assim, ó, eu não quero trazer um novo mandamento, mas só que uma coisa eu vos dou, que se você não perdoar o seu próximo, Jesus também não te perdoa. E se a salvação está ligada ao perdão dos seus pecados, e se Jesus está até agora intercedendo por você para que você não seja condenado quando você peca, então se você não perdoar, então você não será salvo. Então são, na verdade, duas coisas. É crer em Jesus e sempre liberar perdão. Senão é impossível Jesus te perdoar. Ela honra Jesus, mas ela pratica a religião. O alvo da nossa salvação está em quê? Em Jesus, não está na religião. É isso que as pessoas não entendem. Não, a partir do momento quando ela admite a glória de Deus, Deus visita ela. Mas quando o alvo dela está em Cristo Jesus, eu já falei para ela, ó, não é Maria, hoje ela entende isso. Tá vendo? Hoje em dia, eu vou falar uma coisa para você, só para ficar espantado. Hoje em dia, o povo está sendo mais idólatra do que Então, vamos pontuar isso que é importante, para a gente desmistificar isso. Vamos entender que a palavra é bem clara, que a gente tem que crer no Senhor, como o Senhor.
Então, se alguém coloca Maria como Senhor e não Jesus, não. Mas só que se ela crê no Senhor como o Senhor da vida dela, mas ela pratica idolatria. A idolatria é um pecado, como qualquer outro pecado. Entendeu? Então, assim, da mesma forma também que tem crente que idolatra pregador, que idolatra pastor. Isso também é idolatria. Né? Tá. Ó, o maior exemplo de idolatria, assim, a gente vê na prática, é quando um pregador prega, o camarada vai lá, pede oração depois do culto. Depois que pedir oração, ele convida o cara para almoçar na casa dele. Aí tudo bem, mas o problema é que isso repete uma vez, aí o cara vai pregar lá em Mirassol, o cara tá lá em Mirassol. O cara vai pregar lá no Viamor, o cara tá lá no Viamor. Tipo assim, então ele tá adotando o pregador como o senhor da vida dele. Entendeu? E isso acontece muito, eu já vi muito. Entendeu? Então, assim, isso é uma idolatria. Isso você vê na prática a idolatria. Vai ser em Mirassol o congresso lá? Bade. É, o Patrick Abelo vai estar lá. Isso. É. Não, mas se se inspirar não tem problema. Tem pessoas que eu admiro muito. Não, não. É como eu falei assim para vocês, o maior índice assim, de idolatria, o índice não, a maior evidência de idolatria é quando, além de você, da pessoa admirar, o cara termina de pregar, fica colado no cara. Aí pede oração pro cara. Aí o cara tá em Mirassol, como eu falei, vai pra Mirassol atrás do camarada. Ah, tá lá e Pereira Barreto, vai lá e Pereira Barreto atrás do cara. E pede oração. O que ele tá falando? Que o cara é senhor da vida dele, porque ele não tem livre acesso também. Então por que ele tá indo lá toda hora pedir oração pro cara, como se o cara fosse Deus? Porque ele devia ir lá no quarto dele e orar se ele precisa de alguma coisa. Então, para mim, a maior evidência da idolatria é isso. E o que eu mais vejo, pessoas que são muito usadas em revelação, geralmente ela atrai muita gente assim. Entendeu?
Pessoas são muito usadas em revelação. Eu falo porque eu fui da Deus Amor lá, tinha muito profeta usado da revelação, e a igreja só enchia quando era aquele profeta. Porque as pessoas perseguiam o cara. O camarada tava aqui, o povo ia pra lá. O camarada tava pra cá, o povo ia pra cá. Então por isso que a igreja de Deus Amor vivia de campanha. É. E toda e toda hora o camarada ia lá para receber a oração do profeta. Toda hora, todo dia que o camarada pregava, ele ia lá para receber a oração. Então, ou seja, ele não deixou de adotar Deus como o Senhor dele e começou a adotar uma pessoa. Né? Então isso é uma idolatria. Essa é a maior evidência da idolatria. Aí eu, é, é, isso isso é delicado, mas é a maior, assim, a evidência da idolatria, e quem mais atrai isso é profeta. O profeta atrai muito idólatra. Então tem que tomar muito cuidado. Só fala mais alto que eu tô surdo, tô meio ruim do ouvido. Então, mas, mas, mas vamos lá. A salvação, ela não está ligada às nossas obras, ao que nós fazemos, e ao mesmo tempo, ó, só para a gente desmistificar isso aqui, porque nós fomos doutrinados por pastores que não entendiam sobre o que era salvação. Então a gente aprendeu que salvação primeiro é pelas obras. Foi o que todo mundo aqui aprendeu, tá? Outra coisa, a gente aprendeu a querer julgar uma causa que não cabe a nós julgar. Entendeu? Nós aprendemos isso com a nossa liderança passada, tá? Então a gente acha que cabe a nós definir isso. O quê? As nossas obras elas passarão pelo fogo, mas só que isso não tem nada a ver com a salvação. Não, sem as obras ela é importante para que você seja, para que você reine. O que Tiago fala é que a evidência de alguém que pela fé creu em Jesus e foi salvo são as suas obras. É o que a gente vai ler hoje, tá? Então a gente vai entender isso daí, mas só para todos aqui entender que nós temos essa ideia de que cabe a nós a definir a salvação ou não de alguém. Mas só que se Jesus quer salvar, a gente não pode opinar em nada. A gente não pode declarar nem condenado nem salvo. Inclusive, a gente não pode nem assim gastar os nossos neurônios com umas coisas dessas, porque não cabe a nós. Se Jesus quer salvar, é Deus que conhece. Entendeu? Todo mundo. Ah. Então, é que o falso profeta ele não tem o Espírito de Deus. É uma vida no pecado, na verdade. Então, mas o que não é a vida do crente não é vão. Por quê?
Eu não concluí aquele assunto que a gente começou, que eu falei das igrejas que oprimem muitas pessoas porque falam que salvação é pelas obras. Mas só que é bom. Por que é bom? Porque vai ter muitos vencedores lá. Muitas pessoas que irão reinar, porque na cabeça dela a salvação é pelas obras, e não é. Mas só que ela vai batalhar tanto porque ela acredita que ela vai se tornar um vencedor. Então, nada é em vão que a gente faz na presença de Deus, porque o apóstolo Paulo fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que trabalham na sua obra. Então, se você trabalha, você vai receber com recompensa. Então, se você teve uma vida assim, você vai receber a recompensa do que você viveu. E cada um vai receber de acordo com a sua recompensa. Mas é que salvação, ela não está ligada ao que eu faço. Ela está ligada ao que Jesus fez. E para que alguém seja salvo, precisa de crer que Jesus é Senhor. É basicamente isso. Não importa. Não importa. Se ela crê que Jesus é Senhor, tá? Porque assim, talvez vocês não aceitem isso, mas só que Deus, ele ama você, eu, da mesma forma que ele ama o estrupador. Da mesma forma. O salário do pecado é a morte. Mas só que é o que eu estou dizendo. Mas isso é porque, o que o apóstolo Paulo está falando? A gente tem que entender o contexto. Ele está falando que por um homem entrou o pecado. E por um homem entrou a vida. Ele está falando que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pelo Adão entrou o pecado no mundo e, consequente, a morte. Por Jesus Cristo entrou a vida eterna. Não, aí que tá. Não, mas aí que tá. A gente não pode jogar dessa forma, porque assim, primeiro, se a gente for fazer um estudo, a gente vai entender que o homem, ele não nasceu para praticar o mal. Todo homem que pratica o mal, ele pratica por alguma coisa. Tem um motivo por trás disso. Ninguém nasceu para ser estrupador. Ninguém nasceu para ser um ladrão. Ninguém nasceu para ser um traficante. Entendeu? Então, assim, o ser humano ele era feito em alma vivente. Hoje ele é feito espírito vivificante. Não é todos, mas 90%. A consequência de uma criança revoltada é os pais. Na maior parte dos casos. É o espelho. O que é essa não? É o espelho. A criança vai ver aquilo que ela conhecia na sua casa. Eu conheço crianças que xingam porque ela viu os pais xingar. É consequência, não adianta. Nós somos espelhos. Isso assim pode ser. Espanca a mãe dele, obriga, pega o filho, ela vai crescer com aquele trauma na cabeça. A maioria é assim. Por isso que as pessoas ficam fracas, porque ela tem uma geração mais fácil. É os negócios. Mas aí, pastor, é o seguinte, é duas coisas, viu? Pode ser, essa é a maior parte dos casos, 90% dos casos, é pelo convívio dentro de casa, familiar. Outra parte, eu vou dizer que eu tenho exemplos da minha família, eu não vou falar aqui nomes, né? Mas só que o camarada julgou os outros a vida inteira. E boa parte dos filhos acabou indo para um caminho errado. Então, da mesma forma que a gente medir, nós seremos medidos. Da mesma forma que a gente julgar, nós seremos julgados. Isso em vida, tá? Então, o que acontece? Toda vez que eu olho para alguém e julgo uma situação, uma causa, ainda que eu tenha educado os meus filhos de uma forma certa, Deus vai permitir. Porque vai ter vazão pela palavra, porque, caso a gente, alguns aqui não saibam, Satanás ele também aproveita de algumas brechas na própria palavra para poder entrar na vida de muitos crentes. Então, ele tem uma brecha pela própria palavra. Então, Deus, como ele vela para cumprir a palavra dele, ele não vai impedir uma ação maligna quando ele está fazendo algo que está dentro da Bíblia. Porque se ele vai lá, ele acaba por exemplo, com a família de alguém. Mas só que se ele acaba com base no que está escrito, da mesma forma que essa pessoa julga, ela será julgada, da mesma forma que ela mediu, ela será medida, então não tem como Deus repreender. Vocês estão entendendo? Porque Deus ele vela para cumprir a palavra dele. Então Satanás ele tem ali a autoridade para fazer aquilo. Ele paga a língua. Paga e paga muito bem. Eu falo porque eu já paguei. Paguei muitas vezes.
Entendeu? Tanto que muitos assuntos hoje eu prefiro ficar quieto. Mas só que eu sei como é que funciona. E eu sei como é que funciona, que eu vi na vida de muitas pessoas também. A pessoa fala muito da vida dos outros e ela viver depois aquilo, tá? Então é dessas duas formas. Ela educou os filhos da forma correta, mas ela... Entendeu? Eu falo porque eu tenho exemplo. Aham. Aí tem a influência também social, de amigos também. Aí... Isso. Aham. Isso. Exatamente. Amém? Então, assim, Ed Carlos, só para concluir esse assunto, que daí você falou, mas só que eu não posso falar assim, porque senão a pessoa vai viver o resto da vida dela de qualquer jeito. Não. Por que não? Porque agora a gente vai entrar numa parte de estudo que a gente vai entender que a salvação, ela gera algo na vida da pessoa. A gente vai entender que o trabalho de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo e não nosso. O nosso único trabalho é de pregar a palavra de Deus e pregar a verdade. Né? O que muitos pastores fazem? Eles ocultam isso daqui porque eles pensam, se eu falar a verdade, as pessoas elas vão viver do jeito que elas querem e só vão aceitar Jesus na morte. Mas só que a gente tem que entender, tem outros pontos aqui que a gente poderia abordar, não vou nem abordar. Mas só para você entender, qualquer erro que a gente comete, a gente colhe consequência. Ainda que seja salvo, consequência. Porque o cara vai sair fazendo farra para tudo qualquer lado. Ele vai apanhar dos outros por aí, vai ser preso. Então assim, que pessoa, sem consciência, vai querer ver uma vida errada sabendo que aquilo vai gerar um tanto de consequência ruim na vida dele. Você entendeu? Então não é nem por questão de salvação, é questão de consequência mesmo. Porque o erro ele gera consequência. Porque a palavra de Deus não nos fala que tudo aquele que semeia também ceifa, né? Para a gente não, que Deus não te deixe se escarnecer, todo aquele que ceifa, ele também vai semear. Então tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Isso é uma lei universal. Então tudo que eu fizer, eu vou colher de volta, tá? Então entenda que a pessoa, ela não vai querer ver a vida de qualquer jeito. Porque ela não vai querer colher consequência errada. É que a gente tem essa visão, mas só que você faria isso? Quem aqui que foi salvo porque creu em Jesus? Eu fui salvo porque criei em Jesus. Minha vida foi transformada. Então, além das consequências daquilo que você lançou, você ainda vai repartir quem vai ir para fora. É porque você semeia uma semente desse tamanho e colhe uma fruta maior, né? A semente de uma maçã não é desse tamanho, e você colhe um fruto desse tamanho, então a colheita ela é maior. Então ninguém em sua consciência vai querer continuar errando, porque vai colher consequência ruim, né? Porque o pecado ele não só gera morte no final da vida, ele só gera desgraça na vida do ser humano. Só gera coisa ruim. Eu nunca vi o camarada que é infiel à esposa prosperar na vida. Nunca vi. E nem vai ter. Entendeu? Não prospera. Pode ganhar dinheiro por causa das oportunidades. Mas prosperar, não prospera. Não prospera, tá? Então que a gente entenda isso. Quebra, entendeu? Porque vive nas farras. Isso acontece por causa das consequências da vida. O cara gasta dinheiro tudo de qualquer jeito. Entende? Então não prospera, não cresce. Então traz consequência ruim o pecado. Sempre vai trazer, tá? Vamos ler aqui Romanos 6, verso 1 ao 2. Tem alguns minutos aqui, bom, eu quero concluir. Porque se a gente não concluir hoje, vai ficar difícil o entendimento. Romanos 6. É que aqui não está escrito. Eu acabei não colocando aqui porque não tive tempo, tipo. Alguém achou Romanos 6? Romanos 6, do 1 ao 2. Diz assim, ó. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Foi que a questão do Ed Carlos, né?
Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Tá? Então, Paulo ele deixa bem enfatizado que nós não vamos pecar porque nós fomos salvos pela graça. Tá? Vamos ler outro versículo aqui para a gente entender isso aqui. Verso 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Então, por que o homem não vai viver pecando? E porque também não é certa essa ideia, esse ensinamento errado de que o homem viva pecando. Porque quando ele se batiza, ele morre com Cristo. O propósito do batismo é esse, ele morre com Cristo. O corpo do pecado, ele é sepultado. E a gente recebe uma nova vida no batismo. Então, o batismo nas águas, ele não é só simbólico. Acontece algo no batismo. O que aconteceu no batismo de Jesus? O Espírito desceu. E você vai concordar comigo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, a partir do verso, acho que 29, 30, que Jesus, ele é o modelo dos homens, porque Deus nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então olha que interessante. Tudo o que aconteceu com Jesus em vida é um exemplo do que acontece com o ser humano. Porque Deus nos predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, para ser semelhante a Ele. Jesus, ele é o exemplo perfeito. Tá? Então, o que a gente entende? Quando nós cremos em Jesus e nos batizamos, o que vai acontecer? O Espírito vai vir sobre a mim, sobre a sua vida. A palavra do Senhor nos fala, em Romanos fala, em 1 Coríntios fala, em Efésios fala. O apóstolo Paulo fala isso até onde eu li pelo menos 3 vezes. Que Adão, ele era alma vivente. Mas só que Jesus é espírito vivificante. E quando Jesus Cristo, ele ressuscita, ele leva todo mundo junto com ele. Ele vivifica todos. Foi o que a gente estudou na aula passada. Ele vivificou a todos. O que significa isso? Nós não aprendemos que Deus ele chama as coisas como se já fossem? Então ele vivificou a todos. O que é vivificar? É dar a porção do Espírito para você. Então o que acontece no processo da salvação? O processo é, eu creio em Jesus, confesso com a minha boca, eu me batizo para cumprir a justiça, ou se não der tempo para eu batizar, eu creio de todo o meu coração, então eu também serei salvo. Então o que você vai receber naquele momento? O Espírito. E a gente vai ler aqui. Romanos 7, 15 ao 25, fala algo interessante também. Deixa eu abrir lá. Os irmãos estão entendendo? Ou está meio difícil de entender? Porque eu estou correndo aqui para a gente concluir, tá? Porque, nossa, isso tudo aqui levaria muito tempo. 7 do 15 ao 25. Ó, 7, 15 ao 25. Vou ler rapidinho aqui, ó. No entanto, o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Essa aqui é a nova versão internacional, tá? Por isso está diferente, mas só que é o mesmo sentido. No entanto, o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado.
Então, acho que assim, deu pra gente entender aqui o que Paulo está querendo dizer. Que o que ele quer fazer de bom, ele não faz, mas o mal ele pratica. Aí ele deixa bem claro que existem duas naturezas operando nele. Uma natureza ruim, que é a natureza carnal, ou seja, ele está dizendo que é uma natureza que ninguém consegue se desprender dela. Ninguém consegue. Por isso que quando a gente está naquele momento, sabe aquele momento que a gente está buscando firme mesmo, que a gente sente que a gente parece que Deus está vendo tão plenamente em nós que a gente sente a santidade de Deus em nós, né? E aí a gente comete, às vezes, o erro de achar que a gente é mais santo que o outro. Acontece, não acontece? Já aconteceu comigo várias vezes. Eu tava buscando tanto que eu falo, nossa, eu nunca mais vou fraquejar na carne, porque eu tô me sentindo até santo demais, né? Porque eu nem pensar no pecado eu não penso. Esses momentos são muito bons. Mas esses momentos é um prazer que a gente tem no espírito. Mas só que vai vir dias vãos que a gente vai, querendo ou não, a gente vai viver na carne. Viver na carne no sentido de entender que a gente tem essas duas naturezas. Então vai ter dia que a gente vai ter vontade de xingar, de brigar, de fazer algo que é errado. Tá? Então o que o Paulo está dizendo? Essa natureza nunca vai te deixar. É assim ou não é? Ou só eu tenho isso? Só eu e Paulo? Todos nós, às vezes a gente fica irado. Cada um tem uma fraqueza, né? E cada um sente na carne. Então o apóstolo Paulo está dizendo que duas naturezas operam nele. Mas ele está dizendo que como ele foi vivificado com Cristo, a mente dele é vivificada. Então ele sabe que aquilo é errado. Então ele procura não cometer. Embora algumas vezes ele falhe e ele acaba cometendo. Tá? Então qual que é a nossa salvação nisso? O que a gente leu lá em Hebreus? Deixa eu ver se eu acho aqui. Hebreus, o que está dizendo aí, Hebreus? O porquê, mesmo que às vezes eu erre, mesmo eu não querendo, eu ainda sou salvo. Porque Jesus, ele intercede por mim. Entende? Aí por isso que é difícil para Paulo. Paulo várias vezes ele vai repetir, gente, eu não estou falando para que vocês pequem, mas estou dizendo que eu entendo o que vocês passam. Eu sei que a lei que opera do pecado no nosso corpo é muito forte. Ninguém, quando crê em Jesus, se torna santo. Mas só que uma outra lei do Espírito, na sua mente, ela trabalha. Fazendo o quê? Te mostrando que aquilo é errado. Te mostrando que aquilo é errado. Então, a chave não está quando eu erro ou não erro. A chave está quando eu compreendo que mesmo eu errando, eu sei que é errado. E eu vou procurar todas as vezes melhorar. Mas e se eu não melhorar? Se for difícil para mim, Jesus ele é poderoso para salvar perfeitamente ou definitivamente todos aqueles que chegam a ele através de Deus. Porque ele sempre intercede por eles. Jesus está sempre intercedendo. Porque a gente vai errar. Por isso que Deus chama as coisas como se já fossem. Por isso que na palavra de Deus está dizendo, Jesus está dizendo que aquele que crer será salvo. Porque a única coisa que ele precisa é que você creia. Porque a partir do momento que você fala, Senhor Jesus, o Senhor é o meu Senhor, ele vai viver para interceder por você. E não somente isso, antes disso, ele vai permitir com que você receba do Espírito Santo, e o Espírito Santo renovando sua mente, vai te mostrar aquilo que é errado. Então ele vai vivificar você, mas é no seu espírito, não sua carne. O apóstolo Paulo deixa bem claro, é que não dá tempo de ler tudo, mas ele deixa bem claro que o corpo, ele não tem proveito para nada. Porque ele vive sempre procurando o pecado. O corpo sempre procura o pecado. Sempre vai procurar. Tá? Por isso que é muito importante a gente viver no jejum, na oração. Principalmente homens de Deus. Por quê? Porque Satanás sempre vai procurar algum momento para constranger o homem de Deus. E se ele não viver no jejum, na oração, ainda que Jesus o perdoe, isso pode danificar o ministério dele. Entendeu? O meu ministério, o ministério dos irmãos. Então, quem tem ministério tem que ter uma dosagem a mais de oração, de jejum, de consagração, porque para que ele viva mais no espírito, para que ele fortaleça mais o espírito, porque se a carne ficar tão forte quanto o espírito, em algum momento a carne vai derrubar ele. Porque não é porque você foi vivificado com Cristo que você se torna santo na carne. A carne sempre vai procurar o pecado. E ainda que Jesus te perdoe, ainda que você não perca a salvação porque você pecou, todavia, isso vai ser uma forma de Satanás entrar
nessa situação para promover a tua vergonha, a fim de que isso venha prejudicar o nosso ministério. Os irmãos entenderam? Então, por isso que é importante a vida no Espírito, viver no Espírito, porque ainda que Jesus nos perdoe, todavia isso vai nos prejudicar muito. Amém? Então, vamos lá. Romanos 8:1. Aí Paulo continua. Se os irmãos entenderam, a gente está aqui a gente leu Romanos 6, Romanos 7, agora Romanos 8. Porque Paulo está escrevendo, e nos escritos originais não existe capítulo e versículo, meu irmão. Nos escritos originais. Mas foi colocado para o nosso entendimento, para ficar mais fácil. Mas Romanos 8:1, o que diz lá em Romanos 8:1? Vamos ler? Alguém achou aí? Romanos 8:1? Continue aí. Ponto. Então o que Paulo está dizendo? Não há mais condenação, por quê? Porque a minha consciência está ativada naquilo que é errado. Entendeu? Então eu vou estar sempre reconhecendo que eu errei. Então eu vou estar sempre pedindo perdão a Deus. Quando eu erro, eu vou chegar até Deus e falar, Senhor, me perdoa. E Jesus vai perdoar. Entenderam? Ele intercede por você. Detalhe, ele intercede quando você se achega até ele e pede. Amém? Mas ninguém quer continuar na prática. É porque, na verdade, o pecado que é voluntário é de uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Só para os irmãos entenderem. Todo mundo que tem o Espírito Santo, ele não vai desejar o pecado. Ele pode até pecar, mas ele nunca vai desejar. Porque ele tem a mente vivificada pelo Espírito, o Espírito habitando nele, o Espírito Santo sempre vai estar mostrando para ele o que é certo. Porque, entenda, se o Espírito de Deus vive em mim, o Espírito de Deus é plenamente bom e ele é santo, ele deseja pecar? Não. Tá? Ele não deseja que eu peque, melhor dizendo. Então o que vai acontecer? Ele sempre vai provar para mim que o pecado não é bom. Eu vou ter esse sentimento, que o pecado não é bom. Ninguém vai precisar de falar para mim. Eu vou sentir isso. Ninguém precisa pregar para mim. Eu vou me sentir mal. Os irmãos, entendeu? Não é uma obra de homens. É uma obra do Espírito Santo. Entende onde entra a fé? A fé é crer naquilo que os nossos olhos não podem ver. Eu estou vendo aqui o pastor Eliésio. Eu não estou vendo o Espírito Santo a olho nu. Mas pela fé eu vejo que o Espírito Santo está nele. E vivificou o Espírito dele. Então eu não preciso ficar falando, pastor Eliésio, não faz isso aí, não faz aquilo, porque o Espírito Santo já fala para ele. Alguém aqui, saindo daqui, tem desejo de pecar? Eu não tenho, ninguém. Por que não? Porque o Espírito Santo está operando em você. É aí onde entra a fé. Entende? Por isso que a gente tem que olhar para a palavra de Deus com um olhar de fé. Porque a palavra de Deus são espírito e vida. Então a gente tem que ver com fé a Bíblia. Então entende onde entra a fé? A gente tem que ter a fé nisso. Crer que quando alguém aceita Jesus e crê no Senhor e ele batiza, algo acontece na vida dele. Algo acontece. E não cabe a nós isso, entendeu? Agora, tem pessoas que, por algum motivo ou outro, acabam aceitando Jesus, mas continua vivendo na iniquidade. Pode ser duas coisas. O Espírito Santo ainda está trabalhando em convencer ela, ou simplesmente ela só aceitou de boca para fora. Porque encheu o saco, mas não foi voluntário. Entende? Mas todo aquele que aceita Jesus, que se batiza, o Espírito Santo vem. O maior exemplo é Jesus. Jesus, quando se batiza, o que acontece? O Espírito vem sobre ele. E Jesus ele é o modelo perfeito do homem. Tá? Então, como eu disse, Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz, melhor dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, Romanos 8:30, que nós fomos feitos para serem a semelhança do Filho. Então, Deus ele nos predestinou para serem conforme Jesus. Então, Jesus é modelo.
Você vê que quando Jesus chega até o batismo, ele não precisava ser batizado, mas ele fala, João, para que se cumpra a justiça. E para que todo mundo veja que Jesus é o exemplo. Então, o que acontece com Jesus acontece comigo e com você. Entenderam? Isso. Exatamente. Exatamente. É para testificar a respeito de Jesus. Porque Jesus falou, porque ele virá e não falar de si mesmo, mas ele testificará de mim. Então, o que o Espírito Santo veio fazer? Ele veio para gerar Cristo em você e, através da sua vida, testificar a Jesus. É esse trabalho. Não. Ela não consegue, porque ela não consegue. Porque ela não teve a mente vivificada. O espírito dela não foi vivificado. Então não tem como ela falar de algo daquilo que ela não conhece. Ela pode ler, estudar. Ela vai falar, mas as palavras dela não têm vida. Não transforma. Como tem muitos por aí. Tá, vamos continuar. Estando, Efésios 2:5. Vamos concluir aqui. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, estando a gente ainda no pecado, nos vivificou. Porque, como eu disse, ele chama as coisas como se já existissem. Como está escrito, Romanos 4:17, os irmãos dele, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Aqui a apóstolo Paulo está falando a respeito de Abraão. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já... Então é o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo algo que eu acho, eu estou dizendo algo que já está escrito, tá, irmãos? Tudo que eu estou falando aqui é algo que já está escrito e a gente vai ler nos versículos. Então o que está dizendo aqui, ó? Depois da vírgula, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, quando ele vivificou, ele está chamando como se já existissem. Então, quer dizer, a pessoa está lá no pecado, como que ela tem o Espírito Santo? Ela não tem no tempo presente, mas Jesus já determinou que ela vai ter. Entenderam? Porque Deus já nos elegeu em Cristo. Deus já elegeu todo mundo que é para ser salvo, ele já escolheu. Ele já escolheu. Mas só que, para desmistificar aquela ideia de que, eu sou predestinado, eu faço o que eu quero, essa não é a visão. A visão é que ele já elegeu quais são os salvos. Mas só que todo salvo passa por esse processo. Ele recebe o Espírito que vai vivificar a mente dele, que vai mostrar para ele o que é errado. E aí, por causa de um ensino errado, algumas pessoas acreditam nessa questão de predestinação nessa linha. Mas não é nessa linha. É nessa aqui que eu estou explicando para os irmãos. Tá? Vamos lá. Romanos 5, do 8 ao 9. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui vai falar a respeito do Espírito Santo que foi derramado na minha e na sua vida. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Os irmãos estão entendendo? Aquele que não recebe o Espírito, esse não é de Cristo. Ele pode estar aqui entre nós. Pode cantar entre nós, mas se ele não recebeu o Espírito, esse tal não é dele. E qual que é a maior evidência? O camarada pode até errar, mas só que você vai perceber, e não cabe nem a nós notar isso, mas se você conviver com ele, você vai notar que ele vai estar sempre buscando fugir do pecado, ainda que erre. Os irmãos entenderam? Então essa é a maior evidência de quem recebeu esse Espírito Santo. Ele vai sempre fugir do pecado, ainda que erre. Então por isso que a gente não pode julgar alguém que erra. O cara errou, a pessoa errou, a moça errou, mas isso não significa nada. Porque opera em nós a lei do pecado. Então sempre o pecado vai querer sobressair, o Espírito vai querer as suas exigências. Mas só que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela sempre vai buscar ter uma vida com Deus. Ela nunca vai buscar o contrário. Tá? Essa é a maior evidência que nós recebemos o Espírito Santo. Nós tem aquele famoso temor de Deus, né? Pode até acabar errando, mas só que fica aquela consciência
pesada e você fala, jamais eu vou fazer de novo, não vou mais ceder. É assim que funciona. Às vezes acaba cedendo, se não fortalecendo o espírito, não se fortalecendo o espírito, né? Ó, Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O que eu quero que vocês entendam aqui nesse versículo? Que o corpo está morto. Por que ele está morto? Porque você, a sua alma, a sua mente, ela não mais vai querer exercer as vontades da carne, mas as vontades do espírito. Por quê? Porque o espírito que opera no teu espírito, ele vivificou o teu espírito de tal maneira que ele convence a sua mente, que é a sua alma, de produzir frutos de justiça. Ou seja, de não pecar. Então, logo, a sua alma, o seu ser, o seu intelecto, a sua mente matou o corpo. Ou seja, você disse para o corpo, eu não vou fazer mais a sua vontade, eu vou fazer a vontade do espírito. Mas só que o corpo, ele tem uma lei própria. O apóstolo Paulo fala, ele tem uma vontade própria. Os irmãos estão entendendo? E se a gente for olhar dentro da ciência, a gente vai olhar e vai ver que o ser humano, ele tem 3 partes no cérebro. Tem o cérebro reptiliano, tem o límbico e tem o neocórtex frontal. A nossa alma, ela opera no neocórtex, que é onde a gente toma as nossas decisões. Mas só que o límbico e o cérebro reptiliano, ele opera numa natureza avassaladora, e essa natureza, ela é carnal e ela é animal. Os rompentes de ira, elas não operam aqui no neocórtex. Por que às vezes a pessoa ela comete atrocidades e depois se arrepende? Quando ela se ira. Ela mata alguém. Quando ela se ira, ela é uma pessoa boa. Por quê? É o sistema límbico que opera. É a sua natureza carnal. É humano isso. Então, é uma lei que opera que eu não tenho nem o que fazer, a não ser que eu busque fortalecer-me no espírito. Essas naturezas sempre vai guerrear entre elas, porque é muito forte. Tá? Então, isso é uma natureza carnal. Não tem como você deixar de viver nesse corpo. Você está nesse corpo, você está preso nesse corpo. Não tem como você viver a não ser nele. Mas só que você pode decidir matar ele de que forma? Decidindo não dar lugar para ele, mas decidindo viver no Espírito. Amém? Mas todo mundo que recebe o Espírito Santo, ele decide viver no Espírito. Porque o Espírito Santo que vivifica o meu Espírito, ele me prova, ele me mostra que o pecado, ele não é bom. Tá? Na verdade, eu sinto até repúdio pelo pecado. Isso traz nojo. Vamos continuar? Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, a respeito do corpo mortal, está falando a respeito da ressurreição. Tá? Então, ainda que esse corpo, a gente mata ele, mas ele, no dia da redenção, o Senhor vivificará esse corpo. Então, o que Paulo está dizendo? Ainda que esse corpo te faz pecar e você mata ele, ou seja, esse matar é você não praticar as suas obras, é você sentir nojo das obras do corpo, todavia, quando você morrer e quando Jesus ressuscitar esse teu corpo, esse corpo ele também será vivificado. Por isso que Jesus está querendo dizer, não se mata. Ou melhor dizendo, o apóstolo Paulo falando, para não se matar. Tá? Parece ser muito forte isso, mas só que tem crente que ele entra numa paranoia tão profunda que ele deseja a morte do seu corpo, ou seja, até se matar porque ele não quer pecar contra Deus. Então o que o apóstolo Paulo está ensinando? Que é natural que às vezes aconteça. Ele vai fazendo as coisas. Então, assim, é por isso que o apóstolo Paulo... Por isso que o apóstolo Paulo ele vai escrevendo e ele vai explicando coisa por coisa, porque senão o cara vai pegar ali e vai interpretar errado, vai falar, então eu tenho que matar meu corpo, naturalmente. Então por isso que o apóstolo Paulo fala, não é para você matar. É umas coisas. É porque a Bíblia ela não pode ser interpretada só de uma forma racional.
A sabedoria tem que vir do Espírito, senão a gente não entende. Vou continuar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. João 12. Isso é muito importante. Mas todos que o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus que creem no seu nome. Vamos entender algo aqui para concluir. Mateus 1,12. João 1,12, melhor dizendo. Todos que recebem Jesus, ou se crê no seu nome, é dado o poder de ser feito filho de Deus. Agora eu quero que você leia lá em Romanos 8,16. Deixa eu ver onde está escrito. Ó, Romanos 8,16. Está aqui, ó. Acima de João 1,12. O mesmo Espírito, Romanos 8,16, testifica com o nosso Espírito somos filhos de Deus. Aí João 1,12 fala assim, mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, o que creem no seu nome. Então o que mostra para mim que eu sou filho? O Espírito Santo de Deus. Porque Romanos 8,16 está dizendo, porque o Espírito de Deus testifica no meu Espírito que sou filho. Então quando eu creio em Jesus, o Espírito de Deus vem testificar no meu Espírito que sou filho dele. Quem entendeu, irmãos? Todos entenderam? Amém? Romanos 8,16 está dizendo que o Espírito de Deus testifica o nosso Espírito que somos filhos. E João 1,12 está dizendo que todo aquele que crê em Jesus, ele é feito filho de Deus. E o apóstolo Paulo já estava dizendo no versículo acima, que a gente já leu, que todo mundo que tem o Espírito é filho de Deus. E todos que não têm o Espírito, ele não é filho. Ele não é de Cristo. Então qual que é o processo? Eu creio em Jesus, eu me batizo, eu recebo o Espírito de Deus. Recebem. Jesus falou em línguas estranhas? Deixa eu ter nenhum relato. Então o batismo está ligado à manifestação das línguas. Porque as línguas que caíram sobre eles, primeiro que não foram estranhas. Tá? E outra, elas eram repartidas como de fogo. E João falou, João o Batista, ele disse que aquele que há de vir, ele vos batizará com o Espírito e com o fogo. Tá? Então, não é só o Espírito é uma coisa, o fogo é outra. Mas quando o Espírito veio, ele veio com fogo. Entendeu? Ele veio com as duas coisas. Então nem todo mundo que é batizado com o Espírito é com fogo também. E recebe. Segundo o que a gente entendeu aqui da palavra, assim. Não, é porque a ideia do pentecostal é que o batismo com o Espírito Santo é quando se há manifestações estereótipas. Mas só que Jesus, ele recebeu o Espírito e quando ele recebe, ele não se manifesta. É dom. Isso também, toda manifestação do fogo vem com as línguas. Toda manifestação do fogo vem com as línguas. Todo mundo que é batizado também com fogo, mas nem todo mundo é batizado com fogo. Porque o fogo está ligado a um revestimento. Uhum. Não fala em línguas e não manifesta nenhuma obra. Às vezes não prega, não canta. Assim, até às vezes canta. Às vezes tem um bom conselho, mas só que não é aquela coisa, sabe, forte que toca. Porque ela não foi batizada com fogo. Porque o fogo é só dado para os ministros de Deus. Não, no caso ela não é batizada com fogo, mas com o Espírito Santo. Mas só que aí tem, eu falei, a palavra do Senhor não fala que Deus ele faz os seus ministros labaredas de fogo? Então, Deus ele só dá fogo aos ministros. Só aquele que vai concluir alguma obra.
Caso contrário, Deus não vai dar. Não tem necessidade. Porque o mais importante é a pessoa receber o Espírito. João Batista falou porque aquele que virá batizará com o Espírito e com o fogo são duas coisas diferentes. Quando o Espírito veio no dia do Pentecostes, ele veio o Espírito e veio com o fogo. Mas só que não quer dizer que ele vem junto. Tá? Então, para desmistificar isso, porque toda pessoa que nem eu estou dizendo aqui, ela crê em Jesus, ela recebe o Espírito de adoção. Porque ninguém pode chamar Deus de Pai, a não ser que receba esse Espírito. Entendeu? Ninguém pode. O apóstolo Paulo diz isso. Tá? Só para os irmãos entenderem. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então vou repetir aqui para não ter confusão. Romanos 8,16 está dizendo que todo aquele que, ou melhor dizendo, o Espírito testifica, o nosso Espírito somos filhos de Deus. Então quando eu recebo o Espírito Santo, ele me mostra que sou o quê? Filho. João 1,12 está dizendo, todos quanto recebem Jesus é dado o poder de ser feito filho. Mas ninguém pode ser filho se não recebe o Espírito Santo. Então qual é o momento que eu recebo o Espírito Santo? Quando eu creio. E mais precisamente quando eu sou batizado. Por quê? Porque qual é a prova que de fato eu creio? É quando eu me batizo. Porque também é um ato, que nem eu falei, o coração, ele é quem define as nossas atitudes. Então, quando eu vou batizar nas águas, de fato eu estou provando que eu creio. Uhum. Uhum. É porque ela creu. Olha que legal. É porque ela creu. Entendeu? Então, quando isso acontecer, provavelmente o Espírito Santo já veio sobre ela. Entendeu? Mas só que o batismo é o seguinte, é quando eu provo de fato que eu creio. Entendeu? Mas só que só do fato da pessoa querer batizar, ela já recebe. Mas só que por que eu falo que depois do batismo? Por causa do exemplo que a gente tem de Jesus, que o Espírito veio depois que ele batizou. Tá? Só para os irmãos entenderem. Então tá. O Espírito da verdade, como não pode conhecer, eu não vejo nem conhece, mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. Então, João 14,7, Jesus fala que esse Espírito habitará em cada um dos discípulos. João 16,7-8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, o que o Espírito Santo faz no meu espírito? Ele me convence do pecado. Por isso que eu falei para os irmãos, a gente não precisa chegar na pessoa e esconder a verdade. Esconder que para ela ser salva é só ela crer e ser batizada. Porque algo acontece e que não cabe a mim nem a nós decidir isso. Porque é o Espírito Santo que vai trabalhar. Entendeu? Por isso que eu não preciso esconder a verdade. Fazer igual alguns pastores fazem, ele esconde. Ele até leu, mas ele esconde. Ele fala, não vou deixar ninguém saber que a salvação é só crer em Jesus. Porque todo mundo vai ver de qualquer jeito, a gente não precisa. Porque o Espírito Santo vai vir e vai convencer. O que eu preciso ensinar a palavra? Eu preciso de aconselhar. O apóstolo Paulo deu muitos conselhos. E ele fala, Jesus não disse, eu estou dizendo. Então, algumas coisas vai ser um conselho do pastor para ver o teu bem. Não é questão de salvação. É para ver o teu bem, porque ele não quer que você tenha uma consequência ruim na vida. Tá? Agora, acredito que tanto esta igreja quanto a maioria das Assembleias de Deus e outras igrejas pentecostais, elas é mais do reino do que da salvação. Não sei se os irmãos entendem. Tem muita igreja que é só da salvação. Os irmãos conseguem entender isso? Eles não pregam o reino, ou seja, não ensinam o povo a ter uma vida de retidão mesmo, para que seja um vencedor e reine com Cristo. Mas só que tem igreja que ela não prega assim, mas tem igreja que já prega, ela já ensina as pessoas assim. Entendeu? Então não tem nada de errado. A gente só não pode dizer que o reino é a salvação. Senão a gente... Às vezes a pessoa não quer o reino, e aí? Entendeu? A gente não pode obrigar. Tem gente que não quer, o problema é dela. É bom que sobra mais províncias para ir para você reinar, olha que bom. Né? Então assim, se a pessoa ela não quer reinar, o problema é dela. Se ela não quer ter uma vida, como eu posso dizer, se ela não quer fazer a obra, se ela não quer ter uma vida de separação mesmo para Deus, o problema é dela. Eu quero. Porque eu quero reinar. Tá? Mas a gente não pode aplicar isso, falar assim, por exemplo, porque se eu não fizer, você não vai ser salvo. Por exemplo, algumas coisas do tipo. Entendeu? Porque também se você não tem um excelente comportamento, você também não vai ser salvo. Isso também não é verdade. Entendeu? Até porque não cabe nem a mim a isso. Eu só vou pregar e aconselhar para que as pessoas não vivem consequências
que tragam danos para ela. Mas só que eu não posso falar que, por exemplo, ó, se você fazer isso, vai pro inferno, viu? Porque a evidência do céu, uma pessoa que é do céu, é totalmente diferente de quem é da terra. Apóstolo Paulo, ali, quando ele escreve aos Efésios, ele chama o povo. Tinha um pessoal lá que dava muito trabalho. E ele fala que escreva aos santos. Ele chama todo mundo de santo. Porque o que é santo? Santo é todo aquele que é santificado separado por intermédio de uma oferta. Deus ofertou o seu filho e nos santificou. Então todo aquele que é alcançado por essa oferta, ele é santo. Tá? Então, a santidade que não pode nos faltar é essa. Da que Cristo ofertou Jesus. Melhor dizendo, o Pai ofertou Jesus. E nessa oferta, ele nos santificou. Entendeu? Ele nos santificou para Deus. Tá? Então, como eu estou dizendo, ainda os irmãos, eu estudei bastante para poder trazer isso para os irmãos. Então, nem todo mundo vai entender porque a gente correu aqui. Mas só que eu peço, gentilmente, que os irmãos estudem em suas casas, versículo por versículo, para que os irmãos entendam isso. Leia Romanos 5, 6, 7, 8. Leia Efésios 3, 4, 5, 6. Leia Gálatas 5. Porque os irmãos vão entender melhor o conceito da salvação. Mas só para a gente fechar, como o apóstolo Paulo diz, só para resumir o que a gente estudou. Opera nele a lei do pecado. E ainda que ele queira fazer o bem, ele não consegue. Isso não quer dizer em todo o tempo, em alguns momentos. Mas só que ele dá graças a Deus porque não existe condenação, porque ele não vive mais na carne, ele vive no Espírito. Por quê? O Espírito de Deus vivificou o Espírito dele, aonde dá a ele o entendimento de que ele deve viver no Espírito. E acaba que as obras da carne, ela é mortificada do Espírito. Não quer dizer que ele não vai errar, quer dizer que ele sabe que é errado e ele vai procurar não errar. O Espírito de Deus é que vai me convencer, vai te convencer a não errar. Tá? Então, não cabe a nós julgar ninguém a respeito da salvação. Por exemplo, a pessoa errou, vai para o inferno? Não. Agora, por que eu vou aconselhar alguém a não errar? Eu vou aconselhar alguém a não errar por causa das consequências que isso pode trazer. Mas só que por que eu não aconselho para ser salvo? Porque a salvação não cabe a mim. Entende, Ed Carlos, que a salvação não cabe a nós? Porque assim, o Espírito Santo que está em você é muito mais poderoso do que eu. Tá entendendo? Ele é que vai te convencer do seu pecado. Eu não preciso te falar nada. Eu preciso te falar para você não matar? Eu não preciso. Você sabe que é errado. Então você não vai fazer. Amém? Porque é o Espírito, irmão. Deus está aqui. Se a gente não ter fé para compreender isso, o que mais a gente vai ter fé? Entendeu? Só estou dizendo que, assim, às vezes não, muitos líderes, como eu já errei, achando que eu tinha que carregar todo mundo nas costas. Eu tinha que levar todo mundo para o céu. Né? Isso se torna um fardo para nós, pastor, porque a gente acha que a gente tem que carregar as pessoas. E se alguém errar, meu Deus do céu, eu vou pagar o preço por essa alma. Mas só que é o Espírito Santo que convence. A nossa missão é ensinar que o pecado gera consequência ruim, que o pecado gera danos, que Deus também abomina, e Deus abomina o pecado com certeza. Mas só que quem vai fazer com que a pessoa acerte não sou eu. Isso que eu quero que os irmãos entendam. Eu não vou fazer com que alguém acerte. Quem vai fazer que alguém acerte é o Espírito Santo. Então é para que a gente fique um pouco livre disso, para que a gente não fique... Sinta-se pesado com isso, entendeu? Porque a gente prega para alguém e a gente quer que a pessoa seja perfeita e santa. E às vezes a pessoa e a gente fica triste. Mas a gente tem que entender que ela é de Deus, não é nossa. Amém? Só para concluir. Mas só que é óbvio que Deus não abomina o pecado. É óbvio isso. Amém?
Isso foi difícil até para Paulo ensinar, irmão, que dirá para mim, né? Que sou ainda um aprendiz. Então vamos lá, só para concluir, irmão. Quem 8:33-34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está diante de Deus e também intercede por nós. Então o apóstolo Paulo fala, quem é que vai tentar acusação? Porque Deus o justifica através de Jesus, que intercede por mim e por você. Tá? Simples assim. 1 João 2:1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, que é Jesus Cristo justo. Então João está deixando bem claro, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecar, peçam perdão a Deus, que Jesus, ele é o advogado e vai interceder por vocês diante do Pai. Amém? Eu sei que, graças a Deus, a Assembleia das Palavras do Rei, gerida pelo pastor Elias, não é uma igreja que oprime as pessoas. Eu falo nesse sentido, tá entendendo? Mas só que você vai encontrar pessoas que são oprimidas por aí. Então eu quero que você entenda isso para que você ensine outras pessoas. Amém, irmãos? Porque tem pessoas que são oprimidas. Os líderes oprimem tanto, fazendo elas pensar que não existe nem perdão para o seu pecado. Ela pecou, não tem nem perdão. Tá? Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que intermédios se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Apocalipse 12:10. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: é chegada a salvação e o poder ainda do nosso Deus e a autoridade ao seu Cristo. Porque já foi lançado para fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava diante de dia e de noite. Então, por que Jesus ele nos justifica? Ele não intercede por nós, porque tem alguém que nos acusa diante de Deus. Mano, não vou nem entrar aqui muita fúria nesse assunto, porque só esse assunto dá umas 2 horas. Porque a gente foi ensinado que Satanás caiu, foi expulso do céu, sendo que ele nunca morou no céu, Satanás. A gente aprendeu que ele foi expulso do céu. E quando ele foi expulso do céu, a gente aprendeu que nunca mais ele pôde voltar. Mas só que Satanás está até agora lá diante de Deus acusando a gente. Tá? Prova disso é Zacarias capítulo 3, que fala que tem o sumo sacerdote Josué, que é acusado pelo diabo, mas só que Jesus Cristo, ele está intercedendo pelo sumo sacerdote Josué. Tá? Então, assim, ainda quando a gente erre, porque ele é poderoso para nos salvar definitivamente, porque ainda que nós pecamos, Jesus intercede por nós e o Pai perdoa os nossos pecados. Então não quer dizer que o pecado deixou de ser pecado, quem entendeu? Pecado ainda é pecado, pelo amor de Deus. Mas só que o que acontece é que se a gente erra, Jesus intercede por nós e perdoa nós os nossos pecados. Assim que nem Paulo falou, agora nós não vamos pecar para que a graça superabunde, obviamente. Porque quem vive no Espírito, quem tem o Espírito vivificado, ele jamais deseja pecar. Amém? Quem entendeu o ensinamento? Então, essa basicamente é o ensino sobre a salvação. Amém, irmãos? Eu espero que os irmãos tenham entendido. Se os irmãos não entenderam, por favor, estou aberto depois para a gente entender melhor. E é isso daí. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e glórias a Deus. Amém, irmãos? Vai ter o congresso, né, Lé? Vai ter domingo que vem? Você acha, Lé? Ricardo? O Ricardo, ele é o superintendente da escola dominical. Ele vai ser uma pessoa que vai ficar avaliando como é que vai ser aí. Amém? E a gente vê a oferta, misericórdia. Glória a Deus. Irmãos, e à noite nosso culto, você vai estar aqui, Ricardo, hoje? Amém, vai ser um culto abençoado hoje, para ver as pessoas aí. E Deus está fazendo no meio da sua igreja. Então, nós da escola dominical, faltou os irmãos que veio semana passada. Trabalhando. Mas nós vamos começar a escola bíblica dominical. Amém? Nós vamos fazer a lista chamada. E domingo vai ter, então, Lé? O que você acha? Porque o congresso vai acabar mais 11 horas da manhã. Ó. Eu conheço como é que é. Vai acabar tarde, domingo.
É de sábado para domingo. Vai demorar. Então a gente vai pular esse domingo que vem. Então, o próximo vai ser ele. Você já fala para ele, esse domingo não vai ter por causa do congresso, mas no outro voltaremos. Amém? Aí dá um tempo para a gente chamar o pessoal tudo. Dá um tempo da gente incentivar a classe. E o nome do nosso Deus vai ser exaltado. Vamos orar e encerrar então? Na hora que chega, né? Amém. Vamos orar então? Vem aqui, Ricardo, orar para encerramento. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade. Estamos aqui, Pai, aprendendo mais sua palavra, Pai. Dá sabedoria, mais inteligência, Senhor Deus, Pai, que o Senhor possa abençoar o pastor inicial dessa escola, Senhor, que dá sabedoria e entendimento, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, Senhor, que estamos aqui na sua presença, Senhor. Deus de já, Senhor, te peço perdão pelos nossos erros, nossas falhas. Assim te entregamos, Senhor, em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado em nome de Jesus, amém?